E aí pessoal, tudo bem? No último vídeo a gente falou sobre armazenamento, storage. Agora a gente vai continuar falando de armazenamento, tá? Então pensa que armazenar dados num banco de dados relacional nada mais é do que uma forma diferente de se armazenar os dados, tá? Pois bem, eu acho que banco de dados relacional é uma conversa muito legal de se ter feito, principalmente no Azure, tá? Então, no Azure, a gente tem várias opções de bancos de dados. Eu vou mostrar aqui as opções que são mais utilizadas e as mais poderosas que a gente tem, principalmente pensando na família do Azure SQL Database. Tá? Então, o primeiro é o Azure SQL DB. O Azure SQL Database nada mais é do que o código do SQL Server, totalmente reescrito, movido para a cloud, totalmente distribuído, que te entrega basicamente Near Zero Administration, ou seja, para gente que trabalhou como DBA ou que somos DBAs, todas as rotinas como backup, inteligência, replicação de dados, performance tuning, tudo isso ela é hoje feita automaticamente pelo Azure, tá? Então o DB ele transporta essa inteligência para você de forma muito fácil. E como que ele faz isso? Só para a gente pensar um pouquinho quanto isso é interessante, imagina no nosso on-premises, né? Então o time da Microsoft não tinha visão de todos esses bancos de dados de pequeno, médio e grande escala. Quando a gente leva para a nuvem os nossos bancos, e hoje a gente tem mais de quase 1,5 milhões de bancos de dados no Azure SQL DB, você concorda que agora eu consigo capturar informações de todos os bancos de dados e eu consigo aprender com essas métricas, com essas informações? Então hoje, todo o code base da Microsoft, ele primeiramente é desenvolvido na nuvem para depois ser colocado no que a gente chama de SQL Server on the Box, que é um on-premises, tá? Então, dentro do Azure SQL DB, a ideia é te transportar para um mundo onde te facilite o onboarding, onde te facilite com que você foque no code first, que você foque no que é realmente importante para o cliente, que é realmente a business rules, que são os business requirements, que é exatamente o que o seu cliente precisa para tocar o negócio. Então, que você fica administrando isso, basicamente, é um trabalho administrativo e impede você de focar no que realmente é importante para a empresa. Então, o Azure SQL DB utiliza basicamente o mesmo source code do SQL. Ele é dividido em 3 famílias hoje, basicamente. A gente tem a Single, o Elastic e o Managed Instance. Tá? O Single é quando a gente pensa unitariamente em bancos de dados SQL Server, que possui quase a mesma surface do SQL Server. Então, é interessante você ver se realmente toda a migração que você vai fazer do seu SQL Server para lá, ela é totalmente compliant para o Single, às vezes não, nem para o Elastic Pool. Né? Então, o Single é um banco de dados que você pode realizar a escalabilidade dele. O Elastic Pool é uma quantidade de bancos de dados num pool, onde você pode fazer elasticidade desse pool. Tá? E a gente conhece esses dois, eles oferecem o que a gente chama de DTU ou eDTU, que é Database Transaction Unit. É uma mistura que o time da Microsoft trouxe de CPU, memória e throughput I/O para descobrir, baseado naquele nível de DTU que você está ou DTU que você está, é a performance que você tem. E baseado nos seus requisitos e realmente no seu dia a dia, você vai entender se você precisa scale down ou scale up. Né? Você precisa fazer o redimensionamento disso. O interessante é que isso pode ser automático, galera. Tá? Lembrando que eu vou falar nesses tópicos aqui, pessoal, a gente vai passar por esses dias, eu vou tocar, eu vou fazer o scratching the surface, eu vou falar um pouquinho de cada produto. Eu não vou entrar a fundo, porque senão a gente precisaria de horas para falar de cada um deles, tá? Eles te possibilitam Automatic Tuning, o Managed Instance é realmente se você quer trazer as ISO, o seu banco de dados com todo o suporte que você tem e você quer levar ele para o Azure, você pode até fazer Backup Restore em cima do Managed Instance. Então essas 3 opções são bem interessantes se você está pensando em SQL Server. E agora a gente tem o Hyperscale. Né? Então, antigamente a gente tinha uma limitação de 4 terabytes de armazenamento dentro do Azure SQL DB. E o Hyperscale ele realmente quebra isso e coloca o seu banco de dados para mais de 100, 200 terabytes de armazenamento dentro do Azure e te garante uma velocidade jamais vista, tá? Pelos adventos da nuvem, pelas melhorias que eles tiveram. Você pode utilizar o SQL Server, mas você também pode pensar num mundo um pouco mais aberto, no MySQL. Então, em vez de você provisionar VM, em vez de você criar clustering do MySQL, você pode simplesmente dar isso para o Azure e o Azure vai cuidar para você. Então, é um Enterprise Ready Fully Managed. Tá? Ele é totalmente gerenciado pelo Azure. É o que a gente chama do Azure DB Family. Tá? Então, você tem o MySQL. Tá? Então, dá para fazer toda a parte de patch automático, alta disponibilidade,
performance realmente de moção de scale up aqui. Scale down pode ser feito automaticamente. Você tem segurança em moção e em descanso, ou seja, rest and motion. Ou seja, a opção de você ter um MySQL gerenciado sem se preocupar com toda a parte de administração. Assim, o MySQL te traz uma possibilidade muito interessante no Azure. A maioria das pessoas pensam que Azure a gente está falando somente de SQL Server. Não, muito pelo contrário. A Microsoft é uma das empresas mais open source que existem hoje. Tá? Então, dá uma olhada. A gente tem Postgres também. Então, a gente está falando dos 3 maiores bancos de dados relacionais. Tá? Eleito esse ano o maior banco de dados mais utilizado no Stack Overflow foi MySQL, segundo Postgres, terceiro Azure, na verdade SQL Server, 4 Oracle e assim por diante. Tá? Então, o Postgres traz para você essa possibilidade de você colocar ele totalmente gerenciado, que te traz diversas extensões. Então, todas as extensões que a gente tem, que a gente precisa trazer no Postgres, isso que faz ele ser tão interessante, tão versátil, eu consigo fazer isso. E tem uma coisa mais interessante ainda. A Citus era uma empresa que foi criada, que realmente fazia com que a escalabilidade horizontal do Postgres fosse bem interessante, utilizada em Enterprise Grade. O que a Microsoft fez? Há 1 ano atrás ela comprou a Citus Data e trouxe para dentro do Azure. Então agora quando você cria um cluster, você vai ver uma das coisas mais lindas do mundo. Você pode ter escalabilidade basicamente limitada no Azure DB for Postgres dentro da Microsoft. Se chama Scaling with Hyperscale Citus. Tá? Então você pode ter o Postgres normal, você pode ter esse Postgres em Hyperscale, tá? Use cases, tá? Por Azure SQL DB, é um banco de dados relacional. Geralmente, se você está começando agora no mundo do banco de dados, você realmente está começando a criar aplicações que dependem de bancos de dados, esse single aqui para você é interessante. Se você tem um conjunto de aplicações que dependem de um banco, o Elastic Pool é extremamente interessante. Você quer utilizar esse quer. E se você realmente quer fazer uma migração de tudo que está no seu banco, você não consegue migrar para single Elastic, o Manage Instance é a opção para você. Então, na verdade, aqui não existe desculpa para você não ir para a nuvem. Você vai desde o menos restritivo ao mais aberto. Segundo use case, se a gente está pensando em MySQL, é muito utilizado para web e mobile apps. Né? Então, se você quer realmente ter um banco de dados totalmente gerenciado pela nuvem, olha que oferta interessante. E o Postgres, né? A gente está falando aí de um puta banco parrudo que faz processamento, faz tanto analytics, utiliza JSON, tem várias features interessantes para você utilizar. Tá? E aqui a gente fecha essa família de Azure SQL DBs, que te traz essa possibilidade gigantesca do que você pode utilizar de bancos de dados relacionais, tá? No próximo vídeo a gente vai falar de NoSQL, então não perde não e até a próxima.